E aí, galerinha de cowboy, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu trouxe um assunto super sério. A Alexandrismos falando, muito bom. Cara, a gente tá falando de um assunto sério, super sério. Mas, gente, é um assunto sério mesmo e pesado, pesado mesmo. Que eu acho super necessário a gente aqui, né, que fala português, falar sobre isso, porque eu não vi nenhum vídeo longo sobre isso em português. Eu só vi vídeos longos em inglês e em português, ou no TikTok, ou no Shorts aqui do YouTube mesmo. E eu acho super importante falar sobre esse assunto, porque eu vou falar logo do que a gente vai falar hoje, que é as Sundown Towns. O que seria as Sundown Towns? Traduzido do inglês para o português, é as cidades do pôr do sol. E Lucas, o que é as Sundown Towns? As Sundown Towns consiste em cidades, eu acho que não existe em outro país, a não ser nos estragos fudidos, né, galera? São cidades, assim, pequenas, bem pequenas mesmo, coisa de tipo 600 a 1000 habitantes. São cidades do tamanho de um ovo. E o que acontece nessas cidades? Quando o sol se põe, você que é uma pessoa preta, você que é uma pessoa gay, você que é uma pessoa indígena, sabe? Todas as minorias. Se você for de alguma dessas minorias, você tá ferrado, para não dizer outra palavra. As pessoas, quando, né, baixa o sol, se tem o pôr do sol, elas se acham no direito de amedrontarem vocês. Mas não amedrontar, tipo, ah lá o preto, ah lá o viado, ah lá o indígena. Não. É coisa de tipo de pegar uma arma e pou na sua cara, entendeu? É muito, muito, muito pesado o que essas pessoas nessas cidades fazem. E eu vou trazer alguns vídeos para vocês de mais ou menos como são as Sundown Towns. Se você gostou do tema desse vídeo, então já deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta aqui. Se você que é uma minoria e já passou por algum tipo de preconceito, comenta aqui embaixo também que tipo de preconceito, como foi isso, né, para mais pessoas saberem que o mundo assim tá uma loucura. Eu mesmo, como um homem gay, já sofri muita homofobia, então assim, é tenso. Eu nunca iria para uma cidade dessas nem ferrando. E a gente vai começar com um vídeo do TikTok de uma diva aqui falando sobre a Sundown Towns, sobre relatos das Sundown Towns. A rede social da diva é Mara Ervilha. Nossa, que cabelo divo, amiga. Parabéns. Mais uma história para vocês de uma pessoa que foi para uma sundown town e acabou em uma situação extremamente perigosa. O que é uma sundown town? Eu já expliquei outras vezes para vocês e quem já viu as primeiras partes já sabe o que é. Mas se você está chegando agora, uma sundown town é uma cidade nos Estados Unidos que não são só uma, mas várias cidades em que pessoas negras não podem estar. E o que acontece nessa cidade? Se pessoas negras entram na cidade de dia, elas são colocadas em situações vexatórias, situações de perigo, situações ruins, porque as pessoas chamam elas de N-word, chamam elas de vários xingamentos, e não só para pessoas negras, mas também imigrantes, pessoas que eles chamam de marrons, como os indianos, etc. De dia já é ruim estar numa sundown town, mas se você passa das 6 da tarde, quando o sol se põe nessa cidade, eles podem tirar a vida de vocês. E esta menina aqui, ela é uma dançarina exótica, ou seja, ela é uma stripper. E ela conta a história dela aqui. Ela e a amiga dela são dançarinas profissionais, ou seja, pessoas chamam elas para irem em festas privadas. Elas vão lá, fazem a dança delas e ganham dinheiro com isso. Então, essa menina que mora na Georgia, ela foi fazer uma festa privada que a amiga dela disse que tinha encontrado em uma cidade que era 2 horas de onde elas estavam. E aí ela não sabia nada sobre, mas ela confiou na amiga dela, porque a amiga dela disse que a festa ia pagar bem, que ia ser legal e que ia ser um lugar que elas iam fazer o trabalho e voltar para casa e nada ia acontecer. Daí elas pegaram o carro e foram. Chegaram nessa cidade, era uma cidade muito pequena, e aí o cara que estava recebendo elas não era uma pessoa que estava muito organizada, elas tiveram que se arrumar na casa dele para depois ir pro clube que eles falam, né? Que é tipo o lugar onde tem essas strippers, onde se faz a dança. E aí chegando lá tinha 6 caras, e aí os caras, tipo, pagaram pouquíssimo dinheiro, já tava meio estranho. E daí ela disse, não, vamos embora, porque não tá dando isso aqui, a gente tá perdendo nosso tempo. E aí quando elas foram para casa, elas notaram que elas estavam com pouquíssima gasolina. Então, depois de ter dirigido 30 minutos saindo daquela cidade, elas chegaram ao fim da gasolina. E elas encontraram um posto no meio do nada e pararam nesse posto. Elas chegaram neste posto 1 hora da manhã e o posto estava fechado.
Só que posto de gasolina, geralmente nos Estados Unidos, está sempre aberto, madrugada toda. Posto de gasolina é o único lugar que fica aberto. Eu morei lá e era uma coisa que a gente via sempre. Tipo, tá tudo fechado, mas o posto de gasolina tá aberto. E aí o posto estava fechado, mas era uma cidade pequeníssima. Então ela achou, não, cidade pequena, vamos esperar. Daí ela chegou na porta Cidade pequena, galera. Cidade pequena, ó. Fica de olho aberto. que o posto abria às 6 da manhã. Então ela disse, então tá, vamos esperar. Esperaram e chegou 4 da manhã, apareceu uma senhora branca, que parecia uma senhora do sul, assim, bem caipira. E aí ela chegou e olhou para elas assim, tipo, o que vocês estão fazendo aqui? E ela, ah, não, a gente acabou a gasolina, a gente precisa encher o nosso tanque. Daí ela, tá, entra aí. Aí elas compraram algumas coisas para comer e chegaram para pagar e a senhora falou para elas, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês precisam ir embora? Vocês tiveram sorte que fui eu que abri hoje. Nem era para eu ter vindo trabalhar e eu vim trabalhar para ter vindo outra pessoa e se essa outra pessoa tivesse vindo, vocês estariam em perigo porque essa cidade aqui é uma sundown town. Então, muitas pessoas aqui, a maioria das pessoas aqui, não gostam de pessoas como vocês. Eu não sou assim, mas eu vejo muita coisa ruim acontecer com pessoas como vocês. Então, se eu fosse vocês, porque era de noite, né, gente, tipo 4 horas da manhã, peguem as coisinhas de vocês e saiam dessa cidade agora. Pica mula! As meninas, assustadíssimas, pegaram as coisas delas e saíram correndo. E depois disso, elas nunca mais passaram perto dessa cidade. Também nunca mais foram fazer danças ou trabalhos fora do estado delas. E uma coisa doida é que uma pessoa no comentário falou que sempre quando tu chega numa cidade nos Estados Unidos que tem um posto de gasolina, uma igreja e apenas um sinal, né, daqueles sinais de trânsito, tu não pode ficar, porque essa cidade tem todas as características para ser uma cidade extremamente perigosa ou para ser uma sundown town. Me conta aí se tu quer mais histórias, porque eu encontrei várias e eu posso contar aqui para vocês. Ela encontrou várias, gente. Então não é só um caso isolado, sabe? São várias pessoas de determinadas minorias, como ela disse aqui, os indianos, os marrons, né? Gente, que perigo. E eu, com certeza, se eu fosse pra lá e, tipo, se eles escutassem eu falando português ou, tipo, enfim, qualquer língua que não. Ou falando inglês mesmo com um sotaque. Pou, né, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês um vídeo assustador de um relato de uma pessoa, que se eu não me engano essa pessoa é asiática, e ela passou por uma sundown town e passou por uma situação assim, Senhor amado, tem que rezar 300 Pai Nosso pra, sabe, pra não acontecer nada, porque, cara, eu tenho nem palavras pra descrever o que essa pessoa passou, entendeu? Então vamos assistir e vocês fiquem chocados junto comigo. O vídeo é do canal Red Modi. Tanto faz, minha pronúncia no inglês é muito boa. O título do vídeo é My Terrifying Experience in a Sundown Town. Minha assustadora experiência em uma sundown town. Vamos assistir o Divo aqui falando. Ó, já começa com a Bolsonaro Nightingale aqui, ó. Já começa super leve o vídeo dele. Acho que eu vou ter que até tampar aqui pra não dar ruim pra esse vídeo aqui. Mas ele tá segurando uma Bolsonaro Nightingale, gente. Ei, estou perto de Salem, Illinois. E também, gente, o vídeo é em inglês, né? Como eu disse, né? Não tinha nenhum vídeo em português, então cá estou eu fazendo esse vídeo em português para, né, nossos amigos brasileiros e nossos parentes lá da Guiana brasileira, né, vulgo Portugal. E também outros países da África, né, Cabo Verde, acho que Moçambique também fala. Enfim, todos os países que falam português, tá aqui pra vocês o vídeo. Ei, estou perto de Salem, Illinois, agora, e tem dois caras Ó a cidade, Salem, gente. atrás de mim agindo de forma estranha. Um deles veio até mim mais cedo e fez algumas perguntas estranhas. Eles não parecem nada felizes. Então, estou gravando para o caso de eu ser transformado em um vídeo ao vivo de um vazamento. Assim que eu abastecer, vou dar o fora daqui. Isso aconteceu comigo há mais ou menos uma semana e eu sabia como contar essa história para vocês. Mas antes de contar o que aconteceu, preciso dar um contexto, explicar o que é uma cidade do pôr do sol e descrever o cenário. Eu cresci no centro-oeste, mais especificamente na área de Chicago. E se você sabe alguma coisa sobre Illinois, a área de Chicago e o sul de Illinois são muito diferentes. Isso não é bom nem ruim, apenas diferente. Deixe-me esclarecer uma coisa. Acho que as pessoas do centro-oeste e do interior são muito amigáveis. Claro, sou uma amostra de uma pessoa, mas estou falando por mim. E então, por favor, embora eu vá mencionar alguns encontros estranhos nesta história, não pense que estou falando de todos no sul de Illinois ou do interior ou lugares que mencionei diretamente. Alguns ovos podres não representam um peixe ou algo assim. Então, nos 2 dias em que esta história se passa, eu estava viajando para o sul de Illinois
Niterói para um evento e para sair com alguns amigos. Bem direto. As cidades do pôr do sol estão por toda a América, mas há uma concentração maior no centro-oeste e também espalhadas pelo meu caminho dirigindo para o sul. Historicamente, as cidades do pôr do sol são lugares que geralmente tocam um sino ou soam algum tipo de sirene perto do pôr do sol para que as pessoas que não são daquela cidade, digamos, tenham que sair depois de escurecer. E como sou chinês, digamos que não me misturo exatamente. Não, isso não significa que todos de uma cidade do pôr do sol sejam maus e queiram causar danos. Não significa que se você é especificamente de uma cidade do pôr do sol, você quer prejudicar alguém. Isso não significa que se você chegar a uma cidade no pôr do sol, você será cercado por forcados e tochas e imediatamente se transformará em um abajur. Acontece que as cidades ativas no pôr do sol são de fato ou não amigáveis com estranhos após o pôr do sol. Então, embora esta viagem não seja a primeira vez que vou a uma cidade no pôr do sol, é a primeira vez que vou a uma cidade no pôr do sol depois de escurecer. A primeira metade da minha viagem foi bem normal. Nas minhas mais de 5 horas de viagem para o sul, fiz algumas paradas no caminho para comer, abastecer e tudo mais. Parei na Champanhe depois de cerca de 2 horas dirigindo para comprar um energético e algumas bolas de fogo, porque todos nós amamos bolas de fogo em nossas bocas enquanto dirigimos. Eu não amo bola de fogo merda nenhuma, gente. Esse povo dos Estados Unidos é meio louco, né? Pra ele, aqui a gente come uma salada, uma alface, lá eles comem Cheetos de pimenta. Povo doido, depois não quer que tenha hemorroida. E, meu filho, aí não tem SUS. Aí você vai ter que pagar a conta do hospital, mano. Vamos comer uma salada, né? Dirigi por mais 3 horas e cheguei a um lugar chamado Energy, Illinois, que tem uma população de 956 pessoas, o que realmente me... Cara, menos de 1.000 habitantes. Então, uma cidade assim, é o aqui, ó, é um. Vocês estão entendendo o que eu tô fazendo, né? surpreendeu. Para referência, minha escola tinha cerca de 2.500 pessoas. E, a propósito, um salve para o pessoal de Energy. Vocês são muito gentis e acolhedores. E eu participei de uma noite de stand-up. A escola que eu estudei no ensino fundamental também tinha, tipo, sim, tinha mais de 1.500 pessoas estudando naquele colégio, sabe? Comi alguns hambúrgueres e batatas doces fritas. Mais uma vez, pessoas muito gentis. Eu me diverti. Gente, nunca é uma salada, né? Repara nisso, nunca é uma salada. É sempre um Cheetos de fogo, hambúrguer com batata frita. Nunca é uma salada, nunca é uma fruta. Só. Ai, ai, depois, né? Eu tenho uma teoria que os Estados Unidos empurra essas comidas tudo ruim, né? Pra eles ficarem doentes e, ó, gastar no hospital, né? Aqui, ó. Beijo pro SUS. Amo você, SUS. Beijo pra tu. Não tenho do que reclamar. Então, depois do jantar, dirigi um pouco mais para o sul, onde fiquei para passar a noite. E no dia Gente, essas estradas, aqui no sul do Brasil tem umas estradas assim, gente do céu, é de dar medo. seguinte, passei mais um tempo. Fiz uma pequena caminhada pela natureza para abraçar algumas pedras e outras coisas antes de voltar para o norte no final da tarde. Mas, Abraçar umas pedras, gente, eu não vou falar nada, hein? claro, eu não queria fazer a viagem inteira sem lanches. E sem mencionar que eu literalmente não poderia porque meu pequeno e confiável Corolla ficaria sem gasolina antes de eu terminar a viagem. Como não abastece meu tanque depois que cheguei ao sul de Illinois, cerca de 1h30 depois de dirigir, decidi abastecer o tanque todo e parar para comer alguns lanches e doces para o resto da minha viagem para o norte. Lanches e doces, tá bom, tá bom. Esses lanches, você sabe quem que é, né, gente? Cheetos de fogo e os doces são o mais industrializado possível. Nunca é um melzinho, nunca é um caramelozinho, sabe? É sempre uns bagulho, tipo, ultra processado, mas tudo bem. Restam 4 horas de viagem, e não queria encarar tudo de uma vez. Parei em um pequeno posto de gasolina perto de Salem, Illinois. E quando estou chegando, noto que algumas motos estão estacionadas ao lado do local com 2 caras parados ao lado delas. Não estou pensando muito nisso, certo? Quer dizer, esses caras parecem que estão conversando um com o outro, sabe? Tanto faz. Quando abro a tampa do tanque e começo a me preparar para sair do carro, notei que esses 2 homens pararam o que estavam fazendo ou falando e estavam olhando na minha direção. Meu carro é um aquário. Não tenho películas, tipo nenhuma, o que eu provavelmente deveria comprar. A propósito, esses 2 caras estavam atrás do meu carro, então eu só conseguia vê-los pelo espelho retrovisor, mas eles definitivamente estavam olhando para mim ou para o meu carro. Quando estou desconectando meu telefone para sair do carro, consigo ver melhor esses 2 caras pelo espelho retrovisor e notei que esses 2 indivíduos estavam com uma carranca maldosa no rosto, como se eu tivesse acabado de passar por cima do canteiro de abóboras deles ou algo assim. Bom, eu não estou aqui para causar problemas, e não é como se eu tivesse feito alguma coisa com esses caras. Eu não sei quem são esses caras. Eu saio do carro, tranco a porta e, enquanto vou desatarrachar a tampa do tanque, vejo um desses caras vindo em minha direção. Esse cara não parece feliz. Não deixe esse cara trabalhar em um set da Disney. Ele está vindo em minha direção. Gente, o assunto é muito sério, mas a edição que ele faz e os comentários que ele dá é muito bom, gente. Perdão se eu estiver rindo assim do assunto tão sério, mas é por conta disso. Com a mesma cara feia que ele e o amigo tinham. E eu fiquei pensando, pô,
Porra, esse cara vai tentar me roubar ou algo assim. Quer dizer, eu estava em um Corolla 2015 que tinha tipo 160 mil quilômetros rodados e estava todo arranhado. Eu não ando com dinheiro e tenho algumas roupas e coisas de higiene da minha viagem, mas nada chique nem nada. Eu sou um saque comum e cinza. Eu não sou um expert em sucos de laboratório. Então, nesse ponto, eu não me viro e começo a pagar a gasolina e tudo mais porque não quero dar as costas para esse cara que vem na minha direção. Então, estou fingindo que estou mexendo na tampa do tanque quando, na verdade, estou apenas observando para ver o que esse cara está prestes a fazer. E sim, eu sou desses subúrbios. Não estou tentando fingir que cresci temendo pela minha vida em postos de gasolina e coisas assim, mas também não sou idiota. Não vou ficar sentado em um posto de gasolina grudado no meu telefone, com o carro destrancado, bunda para cima, e me transformar em uma cesta de presentes. Então, de qualquer forma, esse cara chega até mim e pergunta de onde eu sou. E eu vou para o norte. Agora, esse cara parece que está chupando um pirulito de lata de lixo. E embora eu não esteja tentando ser hostil, também não quero ficar muito confortável e fazê-lo pensar que as coisas são muito legais. Há uma breve pausa quando ele faz algo É importante isso, gente. Principalmente em aeroporto, esses lugares assim que são perigosos, assim, que são fáceis de você tomar um golpe. Seja hostil com qualquer estranho que você, tipo, ai, é uma velhinha de 80 anos, sabe, com uma bengalinha ali. Seja hostil, porque vai que essa velha tira uma faca dentro daquela bengala e te dá, entendeu? Ou, sei lá, tem um sonífero, sei lá, gente. O microfone descarregou. Então eu estou aqui em outro dia para continuar o vídeo para vocês. esteja tentando ser hostil, também não quero ficar muito confortável e fazê-lo pensar que as coisas são muito legais. Há uma breve pausa quando ele faz algo inesperado. Ele pede fogo. Ele não pega nenhum cigarro nem nada. Ele literalmente só pede um isqueiro. Eu tinha um no meu carro, mas não vou ficar mexendo nele enquanto esse cara está a 1 metro de mim. Então, Exato. eu só digo que não fumo e que você não deve fumar. Aliás, faz mal para a saúde. E nesse momento, Avisa. ele para de olhar para mim. E agora ele está olhando para além de mim ou ao meu redor. E então ele simplesmente se vira e começa a ir embora. Estou um pouco assustado, certo? Mas volto a fazer minhas coisas para abastecer. E enquanto uso meu cartão de crédito, selecionando combustível e tudo mais, noto que esses dois caras ainda estão me encarando com a mesma caveira no rosto. Vejo que seus lábios estão se movendo. Posso ver que eles estão falando, mas eles continuam me encarando enquanto falam. Então, estou supondo que eles estão falando de mim. Agora, estou pensando, e se esses caras forem serial killers ou algo assim? Quer dizer, eu não sei, né? Parece loucura, mas não é como se você só esbarrasse em serial killers quando planeja. No meu caso, eu tenho um revólver de cano curto de 5 Gente, vai estar censurado aí pra vocês, mas é uma Bolsonaro Nightingale aqui que ele tá mostrando. tiros. Deixe-me esclarecer isso. Eu não sou, nem estou tentando ser o Billy Badass, o cowboy Cockington ou o time Tonucos. Eu tinha esse revólver Gente, eu não sei quem são esses que ele falou, mas assim, se alguém souber aí, deixa aqui nos comentários. comigo o tempo todo porque, como diz o ditado, eu prefiro não precisar dele e tê-lo do que precisar dele e não tê-lo. Ei, sinta-se a Nos Estados Unidos é assim, né, gente? Porque lá o porte de arma é liberado, né? Então, né? vontade para discordar. Não é disso que este vídeo se trata. Esses dois caras estão parados a cerca de 20 a 25 metros de distância. Eles parecem estar se carregando e andando a 20 a 25 metros com um revólver de cano curto de 5 tiros com 2 alvos que provavelmente vão atirar de volta. Não é exatamente um tiro fácil se eles começarem a virar. Não estou tentando entrar em um tiroteio, mas, ao mesmo Tiroteiro. tempo, nem sempre cabe a você decidir se quer ou não entrar em um tiroteiro. Então, tenho uma ideia. Começo a Um tiroteiro, gente. abastecer. Enquanto espero, decido voltar para o carro. A primeira coisa que faço é atirar no meu irmão gêmeo e, em seguida, no Dennis, que é um grande amigo meu, mando uma mensagem rápida dizendo onde estou para dar ao... Perto de Salem, Illinois, RN não sei. E duas pessoas. Daí ele perguntou, você tá vivo? Daí, eu acho que é isso, né? Irmão, eu estou em uma ação downtown e eu escapei. Estou escapando, na verdade, eu acho que é isso. Avisa. Um contexto, para que, se eu acabar me transformando em uma efígie humana ou no canal de alguém no YouTube sobre mistérios não resolvidos, haja algumas migalhas de pão. Então, pego meu revólver e começo a gravar. Ei, estou perto de Salem, Illinois, agora. E há dois caras atrás de mim. Vai lá, Bolsonaro Nightingale. Vai, caralho. Agindo de forma estranha. Um deles veio até mim mais cedo e fez algumas perguntas estranhas. E eles não parecem nada felizes. Então, estou apenas gravando para o caso de eu ser transformado em um vídeo ao vivo de um vazamento. E assim que eu abastecer, vou dar o fora daqui. Consigo ver esses dois caras pelo meu espelho retrovisor. Mas eles estão apenas me encarando agora. Então, o motivo pelo qual fiz isso é porque, mesmo que eu entrasse em uma situação real de legítima defesa, eu estava no meio de Illinois, em uma cidade de provavelmente 1000 pessoas. Todo mundo provavelmente se conhece. E se eu não gravasse nada do que pudesse acontecer, provavelmente seria minha palavra contra dois moradores locais. E digamos que as probabilidades não estão a meu favor. Exato. Estou gravando e observando. Ainda
amedrontando ele deveriam ser brancos, né? E o carinha, como a gente já sabe que ele falou, ele é chinês. Então, né, não é tecnicamente branco, né? É considerado branco. Então, né, avisa. Esses dois caras pelo meu espelho retrovisor enquanto ajo como se estivesse apenas navegando no meu celular e esperando meu tanque acabar. E, felizmente, ouço o clique do tanque de combustível desligado. Saio do carro para terminar o que precisava. E esses caras não se moveram. Eles ainda Que estão me medo. olhando feio. Então, enquanto saio do posto de gasolina, nem vou à loja de conveniência para comprar lanches saborosos e bebidas energéticas. Só penso, tudo bem, vou dirigir por mais 1 hora, talvez 1 hora e meia, para longe deste lugar. Está me dando uma sensação ruim e ainda não preciso tanto de lanches. Então, estou dirigindo. É, principalmente se o lanche for bola de fogo, né? O estadunidense. Ai, gente. Depois vai pro hospital, gasta $20.000. Não sabe por quê, né? Que come bola de fogo. Estou dirigindo, e agora é o pôr do sol e está muito bonito. Como está escurecendo, decido que finalmente é hora de parar na próxima esquina ou loja de conveniência antes que todas as lojas fechem. Quando entro no estacionamento de uma loja de conveniência, o lugar é um pouco assustador para mim. Não vou mentir. Vejo as janelas amarelas brilhantes e os prédios ao redor estão vazios ou todos estão dormindo. Quer dizer, não era tão tarde, mas tudo bem. Estou no meio do nada e não há muitas pessoas lá de qualquer maneira. Quando entro na loja, que não é muito grande, e também arrumo as prateleiras perpendicularmente à entrada, para que eu possa literalmente ver todo mundo quando entro. Todos então param, seja lá o que diabos estavam fazendo, e todos olham para mim. Agora eu entendo. Gente, se eu entro num lugar e todo mundo começa a olhar pra mim, gente, eu dou meia volta e ó, pico a mula, entendeu? Ah, não, gente, pelo amor de Deus, ele quer morrer mesmo. Eu não me misturo muito bem, e tenho certeza de que as 3 pessoas na loja se conhecem. Então, eu só faço um pequeno aceno de cabeça e dou um sorrisinho na direção delas para mostrar que não quero fazer mal e começo a procurar meus lanches. Não sou uma consumidora ávida de junk food, mas abro exceções para viagens longas. E você sabe, você não pode pedir apenas lanches salgados. Imagina se ele não. Eu acho que junk food é tipo comida porcaria, sabe? Que a gente fala aqui, né? Se você não come porcaria, meu filho, eu então nem sei quem eu sou. Você também precisa de lanches doces para equilibrar. Você precisa de alguns lanches para chupar e manter a boca ocupada. E enquanto eu caminhava pela loja escolhendo os lanches e bebidas perfeitos para as poucas horas que me restavam dirigindo, percebi que todos ainda estavam me olhando. E eles Gente, depois tem um piriri, depois tem uma gastrite, depois tem uma úlcera. Não sabe por quê, né? Ai, gente, esse povo estadunidense, olha, não vou nem falar nada. E mais uma vez, obrigado, SUS. Ó, um beijo pra você, SUS. tinham. Bem, eu não quero dizer hostil, mas definitivamente não era um olhar amigável em seus rostos também. Fui até o caixa para pagar e peguei um monte de lanches. Pego meu porta-cartão e procuro meu cartão de crédito quando noto que essa moça não E você vê, né? Só coisa picles, energético, Doritos. Coisa assim, saudável, gente, saudável. Saudávelcíssimo. está escaneando nenhum dos meus itens e ela me diz que essa loja não aceita cartões de crédito ou débito. Ok, um pouco estranho. Quer dizer, tem uma máquina de cartão bem do meu lado. Quer dizer, não parece quebrada. Na verdade, tenho quase certeza de que estava ligada. E nesse ponto, só dei uma olhada rápida na caixa porque não gosto de ficar olhando para as pessoas que trabalham atrás do balcão. Porque sei o quão estranho isso é para um cara que já trabalhou como caixa. Mas agora olho para ela e não sei exatamente o que eu estava esperando. Algo em seus olhos meio que me assustou. Ela não parecia hostil ou maldosa. Na verdade, ela parecia muito doce. Mas o olhar que ela estava me dando parecia que ela estava tentando me avisar. Sei que alguns de vocês Aquele olhar 43, sabe? Tipo, vai embora, meu filho. Que bulhufas você tá fazendo aqui? estou interpretando demais a situação. E eu concordaria se não fosse pelo fato de que todo o resto já parecia tão estranho. Das pessoas olhando para mim ao meu encontro anterior no posto de gasolina e a loja de conveniência que só aceitava dinheiro. Isso definitivamente foi difícil, por sinal. E agora o olhar que essa senhora estava me dando. Algo estava errado. Nesse ponto, percebi o quão perigoso eu estava. Se as pessoas na loja ou na cidade não tivessem boas intenções comigo, para quem eu ligaria? Para a polícia? A cidade provavelmente se conhece. Ora, que diabos? Eu não ficaria surpreso se o irmão do chefe de polícia estivesse nessa loja comigo. Eu não sabia exatamente onde diabos eu estava porque tinha acabado de entrar em uma loja que parecia estar aberta enquanto eu dirigia de volta para o norte. Sem pensar muito sobre isso porque eu só queria alguns doces e batatas fritas. E então eu tinha uma pilha de salgadinhos no balcão e não queria deixá-los lá e fazer uma grande bagunça. E ela me disse: Olha, só de ver isso aqui, a minha veia do coração já entupiu, sabe? ela quase sussurra para mim, na verdade, o que não me acalmou, que estava tudo bem. Ela vai colocar de volta. E em seus olhos, quase consigo ver um aviso de pânico iminente. Mas não pânico para ela, pânico para mim. O que quer que fosse que estava prestes a acontecer, eu sei que não tinha muito tempo de sobra. Sei que alguém vai dizer: ah, você é uma vadiazinha fraca. Eu teria dito a ela e à loja para irem se foder e exigido meus lanches. Ei, olha, tudo bem. Se isso fosse um filme de terror, você seria a primeira pessoa a ser eviscerada. Se isso fosse a fábrica... Gente, toda vez que tem uma personagem que não é branco, ou seja, amarelo, ou seja, preto, ou seja pardo, quem que morre primeiro em filme de terror? A pessoa que é racializada, né?
Nunca é o branquelinho, né? Nunca é o branquelinho. Eu falando sobre isso de branquelinho, ainda me vem o meme da Serena. Mas Serena... Vocês brancos não têm coração. Serena, você também é branca. De Willy Wonka, você falharia nas árduas provações de Willy Wonka. Por um lado, eu queria lanches. Por outro lado, isso poderia se transformar em um episódio de mistérios não resolvidos. O risco-recompensa não estava exatamente lá para mim arriscar tudo por alguns chicles gordos, cheetos picantes e carne seca. Então, agradeci a ela e comecei a caminhar até a saída, tentando fazer parecer que estava apenas saindo casualmente, embora estivesse um pouco apavorado. Não vou mentir, e todo mundo continua me encarando. E juro que eles não moveram um músculo o tempo todo. Vou até meu carro e o tempo todo penso: ah, não, claro que não. Começo a dirigir novamente quando menos de 10 minutos se passam e vejo um conjunto de faróis brilhando na estrada atrás de mim. Estou em uma estrada bem tranquila e reta, então não sei quem mais Será que alguém seguiu ele? Ai, que medo. estaria dirigindo à noite, a menos que também esteja fazendo uma viagem. Lá em cima. Isso é similar por o quê? Ah, gente, não sei inglês, tá? Quem saber, quem souber aí que lê, que lê. Ah, que se beleia aí que lê. Como eu ou seja policial. Mas ei, tanto faz. Eu não sou dono das estradas e qualquer um pode dirigir nelas. Vejo os faróis se aproximando cada vez mais e sou extremamente cauteloso ao dirigir no acelerador porque não estou tentando ser parado, especialmente agora e aqui. E conforme o carro se aproxima cada vez mais, percebo que quem está nele está voando pela estrada em minha direção. O carro fica bem atrás do meu, me seguindo de perto. E eu não consigo ver que tipo de carro é porque os faróis estão me cegando pra caramba quando o carro começa a piscar os faróis altos. No começo, pensei que o carro só queria passar. Então, não quero dizer que não parei, mas comecei a dirigir mais devagar no acostamento para dar mais espaço para o carro passar. Só que ele me seguiu até o acostamento e ainda estava piscando os faróis altos, e eu fiquei assustado. Então, voltei para a estrada e mais... Assustado, meu filho. Eu ficaria assustado, eu cagaria na roupa. Gente, eu teria um... Gente... Não consigo nem falar, gente, do quão cagado que eu ficaria com isso. Uma vez acelerei até o limite de velocidade se o carro quisesse passar, e dei a ele a chance de fazer isso. Ele não fez, então não podia ser isso. Então pensei, bem, isso é um policial tentando me mandar parar, mas isso também não pode estar certo. Quer dizer, o policial provavelmente ligaria as luzes vermelha, branca e azul, a menos que houvesse algum costume maluco da polícia do sul de Illinois que eu não conheço. E esse carro continua piscando os faróis altos pelos próximos 20, 30 segundos ou mais antes de voltar a me perseguir. Então, fico pensando, ele está me dizendo para abrir a tampa do tanque ou algo assim. Quer dizer, não sei, quer dizer, lembro-me claramente de fechá-la. E ninguém me disse que alguma porta-malas ou algo assim estava aberto. Então, agora estou supondo que esse carro está me sinalizando para encostar. Bem, foda-se. Não vou encostar para um carro qualquer no meio da noite, no meio do nada. Pego meu revólver da cintura e o enfio na meia Gente, tá censurado de novo, mas é uma Bolsonaro Nightingale, gente, ó. Pou, pou, pou. esquerda com o coldre, quase como um coldre improvisado no tornozelo. Vou colocar uma foto minha aqui em algum lugar recriando isso. Dessa forma, meu revólver fica mais fácil de alcançar se eu precisar, em vez de ter que puxar o apêndice enquanto estou encolhido em um carro compacto. Esse carro fica na minha bunda pelos próximos 20 minutos ou mais. E eu ainda não estou dirigindo rápido, para o caso de ser um policial. E eu não quero dar motivos para ser parado. E então, aos 20 minutos ou um pouco mais, esse carro começa a diminuir a velocidade. E eu vejo... Gente, 20 minutos seguindo, com piscando... Gente, não. Eu me conheço, não ia dar? Eu me conheço, gente. Vejo os faróis dele ficando cada vez mais distantes antes de desaparecer. E agora estou apavorado o caminho todo. E eu Jura que você tá apavorado, gente? Jura? simplesmente decidi dizer foda-se e não parar de dirigir até voltar para casa. E então eu acabei viajando sem lanches e sem ajustes discretos pelo resto da viagem. E essa foi minha primeira viagem a uma cidade ao pôr do sol à noite. E não vou mentir, isso me deixou um pouco nervoso. Mas como eu disse de Um pouco nervoso, gente. Um pouco nervoso. novo, embora eu tenha tido alguns encontros assustadores, não considere todo mundo no sul de Illinois, no interior ou nas cidades em que eu estava como um monólito. Eu ainda não sei o que aquele carro possivelmente queria de mim. Mas ei, eu prefiro ficar aqui especulando do que descobrir do jeito mais difícil. Curta e inscreva-se se quiser. E eu sei que a história é meio do nada, mas eu senti que tinha... Gente, ó. Aqui, ó, ele aqui, ó. Gente do céu. Gente, eu me conheço, não ia dar, gente. Eu me conheço. Tá amarrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Queima, Senhor, repreende. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Assim, esse vídeo é pra parar de fazer o quadradinho de 8 e botar a mão na consciência, entendeu? Que você, pessoa racializada, entendeu? Ou você, pessoa LGBT, entendeu? Qualquer minoria. Eu acho que eu só não tô falando isso pra hétero, branco e homem. E cis. O resto, filha, você, ó, abre o olho, entendeu? Abre o olho, que senão, ó, botam lá dentro, entendeu? Não vão botar um dedo, vão botar a Bolsonaro Nightingale no seu rabo. Então, se liga.
Se liga, fica ligada, hein? E se vocês quiserem mais vídeos como esse, apresentando pra vocês as cidades do pôr do sol, pra vocês ficarem cada vez mais atentos, porque vai que você vai viajar para os Estados Unidos ou coisa parecida. Coisa que eu não indico a você fazer, viu? Senão é, ó, 3 batidinhas na porta. E quem é? Não é a Polícia Federal. É o ICE. Tinha que ser, né? Nos Estados Unidos. Tinha que ser nos Estados Unidos, gente. O paizinho, viu? Pra mim, aquele país é do coisa, do lado de baixo, viu? Que eu acho que quem tá na presidência, né, desse país tá macumunado lá com o lado de baixo, não é possível. Ele manda estourar bomba, bomba atrás de bomba e não tá macumunado com o lado de baixo, né, gente? Vamos abrir o olho. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos apresentando as cidades do pôr do sol, comentem aqui embaixo que eu trago mais vídeos pra vocês, tá bom? E, por favor, gente, dê o like, me ajuda muito com o like, me ajuda muito vocês se inscreverem também, me ajuda muito vocês comentarem, me ajuda muito também vocês colocarem um hypar aqui no vídeo. Um beijo na bunda e até segunda.